vocês? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem seguros em casa. Vamos lá falar de artes um pouquinho que faz bem? Vamos falar sobre fotografia, livro 3, tema 1. Aqui, nosso livro já abre bem, né? Já começa com essa fotomontagem dos 30 Valérios, feita em 1890 por Valério Vieira. Fotomontagem em papel. Então, ele vai tirar 30 fotos dele e faz essa montagem, né? 30 Valérios nesta sala, ouvindo música. Como ele faz isso? Olha bem a data dessa foto, 1890. Hoje em dia você ia usar um aplicativo aí no seu celular, né? Ou algum programa no seu computador para poder reproduzir isso. Como ele fez isso em 1890? Né? Uma maneira bem artesanal, vamos ver? Qual é o princípio da fotografia? A ideia de fotografia, gente, ela foi, olha, pesquisada desde muito tempo. Se a gente for pensar que na Grécia Antiga eles já queriam arrumar uma maneira diferente da pintura, né? Para poder registrar essas imagens. Leonardo da Vinci cria no século XVI a câmera escura, né, para poder captar uma imagem. Só que durante todos esses estudos você não tinha como imprimir essa imagem captada, tá? Então, como é que funciona o princípio da fotografia? Eles começaram a estudar o olho humano, né? Então, o nosso olho vê o objeto, né? Ele passa aqui pelo cristalino. Essa imagem chega invertida na nossa retina e é o nosso cérebro quem arruma a imagem, tá? Na posição correta. Então, na máquina fotográfica, o raciocínio é esse. Você tem o objeto, vai passar, né, pela lente da máquina fotográfica e a imagem vai ser formada sobre o filme de maneira invertida. Quando você vai revelar o filme, aí sim você já tem essa imagem essa imagem positiva, porque quando ela chega no filme negativo e se transforma em positivo quando você revela, tá? Essa aqui foi a primeira fotografia da história, a primeira fotografia que conseguiu ser impressa, tá, gente? Feita por Joseph Nicephore Niepce, em 1826. Vamos ver lá do Valério quando foi? 1890. Então precisou acontecer essa primeira foto aqui, que ele tirou da janela do escritório dele. Se você reparar bem, né, pela falta de tecnologia daquela época, né, ela ainda está meio borrada, você não consegue entender nitidamente o que tem nessa imagem, tá? Mas foi de um grande avanço para a história da fotografia. Tá? A primeira câmera fotográfica foi essa caixa aqui, tá? Apresentada em 1839, porque assim, a gente não pode falar assim, o fulano inventou a fotografia. Não, ela foi um processo onde cada um foi fazendo um pouquinho até chegar na fotografia do jeito que a gente conhece, tá, pessoal? Então você viu, o Niepce fez a primeira a fotografia, Leonardo da Vinci lá atrás já começou a estudar o olho humano para formar a câmera escura, e em 1839, Daguerre, ele vai fazer, 13 anos após a primeira fotografia acontecer, ele vai criar essa máquina que ele vai chamar de daguerreótipo. É claro, né? Ele que criou, ele vai botar o nome dele na invenção que ele fez, justo. Mais tarde, em 1888, então vocês estão observando que o século XIX foi o século da fotografia, né? O empresário estadunidense George Eastman, 1854 a 1932, fundou a marca Kodak e ele criou a Kodak número 1, que era uma câmera portátil, tá? Uma máquina fotográfica portátil. Com isso, o que acontece? Você populariza a ideia da fotografia. Então, quem podia comprar uma máquina fotográfica podia tirar fotografias, tá? E a gente começa a pensar em revolução industrial, né? As máquinas, de uma maneira geral, tomando conta da sociedade. Nós temos nesse momento também as invenções das máquinas de costura, tá? Auxiliando
a parte da arte, né? A parte da moda, tá? E aqui eu trouxe para vocês a primeira propaganda dessa máquina fotográfica portátil, tá? A gente tem que entender que hoje em dia nós temos dois tipos de fotografia, a analógica e a digital. Quando ela começa analógica, né? Tem esse filme que precisava ser revelado, essa revelação, né, acontecia a partir de processos químicos, né? A fotografia ela é um processo físico, né? A revelação dessa fotografia é um processo químico, né? E o resultado dela é um processo artístico. Então, veja bem como a arte ela vai dialogando com os outros campos de conhecimento, tá? Então, antigamente, hoje em dia, você tira 500 mil fotos para colocar lá, né, sua selfie nas redes sociais, mas antigamente a gente tinha que ser muito econômico, porque você comprava um filme, né, de 12 poses, 24 poses e 36 poses, que era uma coisa cara, e não podia desperdiçar a foto. Hoje em dia é só ir lá e apagar. Nessa época, você pagava, né, para revelar a foto. Então, você tinha que pensar bem naquilo que você ia querer fotografar, tá? Hoje em dia, você tem um processo digital, né? Então, a revelação dessa foto agora acontece de uma maneira diferente. Você pode revelar na sua própria casa, você não precisa mais ir num estúdio de fotografia, né? Num estúdio de revelação para poder revelar essas fotos. Isso teve duas questões aí. Primeiro, a foto, os conhecimentos sobre foto cada vez mais estão acessíveis. Todo mundo pode ser fotógrafo, tá? E a outra coisa é a gente banalizar os momentos, né? Porque enquanto antigamente você registrava aquilo que você estava vivendo e esse registro era algo muito importante, porque era uma parte da sua vida, hoje em dia você faz uma grande viagem e se der pau no seu celular, por exemplo, você perdeu todas as suas fotos, você perdeu esses momentos, né? Então, das duas maneiras, você tem o lado positivo e o lado negativo das coisas. Quando a gente está tirando fotografia, tem 6 elementos muito importantes que no ano que vem, no nono ano, a gente vai entrar mais em detalhes, tá? Quais são esses elementos importantes? Você tem a cor, você tem a luz, esses são fundamentais. A luz, então, ela é primordial para a fotografia. Você tem padrões e texturas, você tem enquadramento, que é esses dois que eu coloquei aqui, né? Fiz até uma brincadeira que eu coloquei esse enquadramento de uma ponte, né? Que tinha esse entalhamento redondo vazado e a centralização desse castelo nesse buraco da ponte, né? Então isso se chama enquadramento, né? Você tirar a foto da amiguinha, do amiguinho sem cortar pescoço, sem cortar braço, sem cortar perna, você colocar, centralizar ele no espaço ali de visão da sua câmera e tirar foto, tá? Tem as regras dos 3/3. Quando você vai tirar foto no celular, tem umas linhas, que aquelas linhas não é para você tirar não, tá, gente? Aquelas linhas vão te ajudar a centralizar aquilo que você quer que saia na foto, né? Então, vocês já repararam que tem 3 linhas? Então, é para você centralizar o que você quer nessas 3 linhas, tá? Aqui, por exemplo, nessa foto de baixo, tá? Você tem 2 elementos, esses 2 homens mais num canto da imagem e o outro mais no outro canto. Você tem uma parte do meio, assim, vazia. Isso foi intencional, não foi não foi sem querer, tá? Antes de eu contar a história, deixa eu falar um pouquinho para vocês dessa questão da luz e sombra, tá? Então, assim, quando a gente começa a fazer desenho, eu acho que eu falei isso ano passado para vocês quando a gente estava falando de perspectiva, nós temos que perceber que a sombra vai estar sempre do lado contrário da luz. Então, aqui, por exemplo, né, você tem essa luz, tá? Você tem essa luz aqui, né, vinda de cima, e você vê que gradativamente essa luz vai sumindo e vai dando espaço para a sombra.
Aqui embaixo aqui nós temos uma sombra projetada. Por que nós chamamos de sombra projetada? Porque é a sombra dessa bola, né? Ela faz o desenho da bola. Aqui a fotografia no Brasil ela foi muito importante. Quem trouxe a fotografia para o Brasil foi Dom Pedro II, tá? Que era um cara muito inteligente, era um cara antenado na época com a época dele, né? E que valorizava as novidades. Então, como a sua fotografia estava surgindo, ele começou a documentar a cidade do Rio de Janeiro através de fotografias, tá? E você tem esses 3 fotógrafos super importantes para a nossa história, que foi o Valério Vieira, dos 30 Valérios que nós vimos, Marco Ferrez, Militão de Azevedo. Eles registravam as paisagens e hábitos e costumes da nossa sociedade, tá? Então aqui nós temos 2 ambulantes, né? Você tem uma estrada de ganho e você tem o ambulante. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas vendiam os produtos excedentes, né? Das grandes fazendas, né? Eles iam para as cidades vender, para as ruas vender esses produtos, e o lucro, eles ficavam com uma parte muito mínima e o lucro era dado a seus patrões. Aí vocês observem nessas fotos, né, a seriedade, porque assim, hoje em dia a gente tira fotografia, né? Não é assim que a gente tira, mas nessa época a fotografia era algo muito sério, porque ela era o registro daquilo que você estava vendo, né? Assim como a pintura. Então você tirava a fotografia numa pose mais solene, tá? E a gente observa as cores aqui, fotografia em preto e branco. A gente tem essa fotografia da escrava, né, que está num tratamento meio amarronzado, que também é uma característica desse início, tá? Mas você ainda tem essa fotografia não colorida, vamos chamar assim. A fotografia de Marcos Ferrez, uma é vista da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, e o Largo do Paço e a Rua 1º de Março. Esses dois locais, eles existem, mas não são mais desta forma. Se você for hoje, né, nesse ponto, ver a Baía de Guanabara, já não está mais assim. Já tem prédios, né, já mudou esse cenário. Da mesma maneira da 1º de Março, né, do Largo do Paço e a 1º de Março. Enquanto o Marcos Ferrez ele fotografou o Rio de Janeiro, o Militão Augusto de Azevedo ele registrou a cidade de São Paulo, as mudanças da cidade de São Paulo. Então, nosso trabalho valendo um ponto, você vai fazer o livro as páginas 11, 15 e 20. Não precisa mandar para mim, porque eu vou mandar o gabarito para vocês, tá? Agora, o que eu quero ver? Eu quero ver uma pesquisa no seu caderno de desenho de como é o processo da revelação da fotografia analógica. A digital é fácil porque vocês convivem com ela, mas a da analógica, a do filme, como é que era? Né? Vocês vão fazer uma pesquisa e vão escrever o passo a passo dessa revelação. Tá bom? Beijos!